fôssemos seres mais naturais, ou seja, se atuássemos de acordo com as leis universais, os nossos medos também seriam naturais e não atravancariam ou atrapalhariam tanto na nossa caminhada. E é natural e normal sentirmos medo e apreensão, pois a natureza nos dota com um mecanismo de preservação à vida, quando nos faz sentir medo de coisas desconhecidas ou realmente perigosas. E possuímos em nossa natureza mecanismos de alerta e prontidão que nos preparam para fugir ou enfrentar situações que nos amedrontam. E essa reação denominamos o enfrentamento, não é? Ou a fuga. E o enfrentamento consiste na percepção da capacidade de confrontar uma situação, e a fuga consiste na percepção de inabilidade para o confronto. E esta reação de enfrentamento ou fuga existe na natureza de todos os animais e, é claro, no homem também, não é? Então é importante que vocês entendam que se processa em nossa mente quando temos medo, que são preservadores. Diante do que consideramos perigoso ou desconhecido, automaticamente aciona-se o mecanismo de ansiedade que antecede. Prepara e impulsa o organismo para uma determinada ação. Em resumo, podemos dizer que a herança do processo de ansiedade existe na natureza como uma forma de defesa e prevenção da nossa espécie. Desde o início da sua história na Terra, o homem vem enfrentando uma série de desafios, não é? E só sobreviveu a eles quem tinha um sistema de vigilância bastante apurado. Situações que colocavam a vida em risco eram cotidianas e os indivíduos que estavam mais alertas e que tendiam a ver o perigo em cada momento tinham mais chances de sobrevivência. Também os considerados perspicazes e inteligentes se saíam melhor. Assim, podemos relacionar a ansiedade a mentes ágeis e perspicazes e que conseguem que podemos relacionar a ansiedade a mentes ágeis e perspicazes e conseguem um meio de prever situações de risco e programar a defesa diante delas. E esta é a herança natural do homem. Antecipar-se, preocupar-se, não é? Permanentemente como se na sua integridade física, a sua sobrevivência dependesse desse estado de constante alerta. O resultado é o que trazemos desde o nosso nascimento. Um sistema de vigilância bastante sofisticado, mecanismo esse que garantiu a sobrevivência dos nossos ancestrais. Então, nossos ancestrais eram guerreiros, verdadeiros estrategistas que tinham que lutar arduamente pela sua sobrevivência. E eles precisavam conquistar comida e um lugar seguro para sobreviver o suficiente para se reproduzir e dar continuidade à espécie. E a seleção natural favoreceu a continuação da resposta, da preocupação e da ideia da luta. E como descendentes da seleção que desenvolveu essa resposta ao longo de milhões de anos, é certo que o homem moderno ainda a possua. Então, o mecanismo de prontidão para a defesa e preservação chama-se reação de luta, enfrentamento ou reação de fuga. E ao observarmos essas reações nos animais, percebemos que todos reagem pela ativação da resposta de luta ou fuga, e quando o animal pressente um perigo que pode enfrentar, parte para o ataque. E quando sente que não pode confrontar, ou que o perigo põe em risco a sua sobrevivência, ele foge, corre para longe do perigo. Digamos que uma gazela está pastando tranquilamente. Nisso, sente o cheiro de um leão se aproximando. Então a gazela foge para bem longe do leão e, de preferência, o mais rápido possível. Por outro lado, digamos que a gazela tivesse que defender um filhote. Nesse caso, ela ficaria para tentar defendê-lo e enfrentaria o seu predador. Então, assim, o que é que temos? O mecanismo de autorregulação para o enfrentamento ou fuga oferece a opção de enfrentar, no caso de uma necessidade real, de preservação da espécie ou de fugir. E quando o animal sente que não tem competência para enfrentar o seu predador e em legítima defesa, a autopreservação, ele foge. Então, para sobreviver, o homem teve que contar os seus medos, sentidos de alerta, necessidades a serem satisfeitas, e tudo isso desencadeou a reação de enfrentamento ou fuga. E à medida que sentia poder enfrentar o obstáculo ou que devia fugir dele,
E é claro que contou com os mecanismos de ensaio e erro para aprender. Logo, concluímos que ter medo é natural e faz parte do nosso senso de autopreservação. Por exemplo, uma pessoa de bom senso jamais afagaria um cachorro dessas raças grandes e que não lhe seja familiar, só porque gosta de cães, não é? Ou ainda não se aproximaria demais de um precipício porque, por uma questão de instinto de sobrevivência, temeria cair, não é? Então, precisamos diferenciar os medos que nos preservam dos medos neuróticos, que nada mais são do que a repressão de potenciais da nossa essência.